pessoal, boa tarde novamente, né? Eu tô enviando essa atividade de ciências nas páginas que eu já comentei com vocês, referente àquelas páginas, né? É uma atividade onde a gente vai fazer a correção automaticamente, essa correção das questões, de algumas questões, né? Referente às páginas 66 até a página 72, tá? A gente vai escolher algumas questões para corrigir e o restante vocês vão corrigindo por aí, tá? Então, vamos lá para a correção, tá? Então, na primeira questão, ele quer que a gente determine o tipo de fonte luminosa de cada elemento a seguir, tá? Então, na letra A, ele coloca o primeiro elemento, que é a estrela. Então, lembrem que a estrela ela tem uma fonte de luz própria, né? Então, ela é classificada como uma fonte luminosa primária, tá? Na letra B, nós temos a brasa do carvão, né? Que também é uma fonte, né, luminosa primária, na classificação, tá? Na letra C, nós temos o livro, né? Então, lembrem que o livro, em geral, né, ele vai ser uma fonte de luz, o quê? Secundária, né? Porque depende da primária, né? Lembrem lá que até mesmo a gente falou ontem sobre isso, tá? Nós falamos. A fonte de luz secundária, ela depende da primária, tá? Na letra D, o professor também seria uma fonte de luz secundária porque depende da primária, né? Lembrem lá do sol, o sol ele é uma fonte de luz primária, por quê? Porque ele vai iluminar basicamente todo o nosso planeta Terra, né? E aí, vocês observem que a partir dessa luz, dessa fonte de luz primária, né? Nós temos luz nos corpos, dito como luminosos, tá? Então, o professor seria a secundária. Na letra E, nós temos uma lanterna acesa, que seria uma fonte de luz primária também, né? E o raio laser, nós temos como fonte de luz primária também, tá? Na segunda questão, ele quer que a gente observe o segundo comando da questão e marque a alternativa correta. Ele fala assim: admita que o Sol subitamente morresse, né? Ou seja, sua luz deixasse de ser emitida, né? 24 horas, tá? Após esse evento, 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente olhando para o céu sem nuvens, eles veriam o quê? Eles veriam a lua e as estrelas? Viriam somente a lua? Eles iriam ver somente as estrelas? Eles iriam ver uma completa escuridão ou eles iriam ver somente os planetas e o sistema solar? Então, observe que eles somente veriam somente as estrelas, porque a lua ela depende muito do quê? Do sol, né? Ok? Já as estrelas, não, tá? Vamos falar sobre a próxima questão, tá? Deixa eu ver, cadê ela aqui? A terceira, né? A terceira questão, a gente tem uma imagem, tá? Que é essa imagem aqui. E a partir daí ele fala assim, ele dá um texto sobre a cidade de Bonito, né? Que geralmente ela é conhecida pelos rios das águas cristalinas, onde é possível ver nitidamente peixes de diversas cores e tamanhos também, né? Com base nos conceitos ópticos, né? Que vocês estudaram, tá? Com base nos conceitos ópticos, né? Essas águas são consideradas opacas, transparentes ou translúcidas. Justifique sua resposta. Então, a gente falou também sobre isso ontem, né? Observe, se vocês prestarem atenção lá, nós falamos que essas águas, elas podem ser consideradas o quê? Transparentes, porque a gente consegue ver nitidamente, né? A gente tem uma visualização nitidamente dos peixes e também dos detalhes que tem lá desse ambiente, nesse rio, tá? Então, a resposta seria essa, né? Águas seriam consideradas transparentes, né? Uma vez que a gente consegue ver, né? Uma vez que ela permite, na verdade, a visualização bem nítida dos peixes
e também dos outros detalhes que tem lá desse rio, tá? Na quarta questão, gente, ele fala assim: se estamos no banco traseiro de um carro e percebemos que o motorista nos olha, este percebe que também está sendo observado. Qual é o princípio da óptica que se baseia a essa situação? Então, nessa quarta questão, ele quer saber qual é o princípio em relação a essa situação dada aí. Então, lembrem lá que é o princípio da reversibilidade, né? Da reversibilidade dos raios luminosos, tá? Então, seria essa a resposta. Então, por esse princípio da reversibilidade, né, tá? Desses raios luminosos, lembre que geralmente quando a gente está em um banco traseiro de um veículo, que a gente falou, né, é comum, né, muito comum nós conversarmos com o motorista olhando para ele somente pelos espelhos daquele retrovisor, né? Então, por esse princípio da reversibilidade, tá? Da reversibilidade, é possível que pelo mesmo retrovisor, por exemplo, da situação aí, né, o motorista veja o passageiro do banco de trás de um automóvel, enquanto o passageiro vê também o motorista que está no banco da frente, tá? Então, vocês colocariam lá que é o princípio, resposta, né? É o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, tá? Na quinta questão, ele fala assim pra gente: se o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é de 70, né? Qual é o ângulo do raio incidente, tá? Então, lembrem lá, se o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é 70, qual é o ângulo do raio incidente? Aí vocês lembram lá que a gente falou sobre a segunda lei, né? Que o ângulo da incidência, né, que forma uma reta normal, é igual ao ângulo de reflexão, tá? Então, a pergunta dele aqui, justamente, ele está trabalhando essa questão aqui, né? Ele quer saber, na verdade, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, porque ele deu o valor do ângulo de reflexão, tá? Então, ele fala que o ângulo entre o raio incidente e o raio de reflexão é 70. O ângulo que fica lá no meio entre eles, por exemplo. Né? Ele quer saber, então, qual é o valor do raio incidente, tá? Ok? Então, no caso, seria metade desses 70 graus, que é 35, tá ok? Porque lembrem lá que a gente falou que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão quando nós temos, por exemplo, uma reta dita como normal, tá? Sexta. Se o ângulo entre o raio incidente e a superfície do espelho é de 30 graus, qual é o ângulo do raio refletido, né? Então, o ângulo do raio refletido seria também 30. Desculpa, né? 30, na verdade, Porque se você somar 30 mais 30 vai dar 60. Então, se o ângulo entre o raio incidente e a superfície do espelho é de 30, qual é o ângulo do raio que vai ser refletido? 60. Tá ok? Ok? Tá? Vamos falar da sétima, né? Só um minutinho. A sétima. Então, a sétima, ele pergunta assim: se o ângulo de incidência de um raio luminoso em relação à normal é zero, qual é o ângulo do raio refletido? Também será zero, tá? Na questão número 8, gente, eu tô procurando ela aqui, ele fala o seguinte: muitas vezes, ao examinar uma vitrine, é possível a gente observar o quê? Não só os objetos que encontram-se em exposição atrás do vidro, mas também a imagem de si próprio formado pelo vidro. Então, a formação dessa imagem, ela pode ser explicada por quê? Qual das alternativas a gente pode explicar, né? Reflexão parcial da luz, reflexão total da luz, refração da luz, transmissão da luz, difração da luz.
Então, observe só a situação, né? Primeiro, para poder você marcar. Então, ele fala que muitas vezes, ao examinar uma vitrine, é possível a gente observar não só aqueles objetos que estão lá, em exposição, atrás do vidro, mas também a imagem de si próprio, que é formado pelo vidro, né? Então, a formação dessa imagem, ela pode ser explicada por quê? Então, a gente colocaria que ela pode ser explicada por conta da reflexão parcial da luz. Por meio da reflexão parcial da luz, a gente consegue enxergar o interior daquela loja, né? Tá ok? Em relação a essa reflexão parcial, também há uma refração dos raios luminosos, né? E como a gente pode, por exemplo, imaginar a situação à nossa volta, tá? Então, há uma refração também dos raios luminosos, e como a gente pode ver na nossa imagem, por isso que a gente consegue ver a nossa imagem, que a luz também ela será refletida, tá? Então, vocês marcariam a letra A, ok? Reflexão parcial da luz. Como eu falei para vocês, há uma reflexão parcial, mas também há uma refração, que faz com que a gente veja a nossa imagem à volta daquele vidro, naquela loja, tá? Na questão 9, gente, ele fala muitas vezes aqui uma situação. Ele vai falar um pouquinho sobre a luz, tá? Então, eu vou ler para vocês e aí a gente faz a questão da resposta, tá? Ele fala assim: sabemos que os vegetais são verdes, em sua maioria, e que precisam de luz para realizar a fotossíntese. Se incidirmos luz verde sobre uma planta verde, ela realizará a fotossíntese. E se sobre ela incidir a luz branca, e aí o que vai acontecer, né? Então, a gente vai trabalhar aquela ideia da que a gente falou. Deixa eu ver lá a página para vocês, que a gente vai trabalhar a ideia da... Deixa eu procurar aqui rapidinho. A ideia da questão das cores, da luz, né, em geral, tá? Tá na página 61 também, sobre a questão dos raios refletidos que a gente tem, tá? E aí, sucessivamente. E aí, a gente vai fazer essa questão aqui. Então, ele fala assim, nessa situação, o que a gente pode colocar em relação sobre a incidência da luz branca, tá? A gente pode dizer que quando, por exemplo, a gente incide uma luz que é dito como monocromática, verde, sobre a planta, né? Tá? Que já é verde no caso, né? O que vai acontecer? Ela vai ser refletida. A planta vai ser refletida, ela vai, na verdade, refletir essa luz verde. E vai acontecer que quando ela refletir essa luz verde, ela não vai realizar a fotossíntese, né? Já, por exemplo, se a gente incidir a luz branca, né? O que ela vai fazer? Ela, no caso a planta, ela fará o processo da fotossíntese. Por quê? Porque ela vai absorver outros, por exemplo, espectros luminosos, tá? À sua volta, tá? Então, ficaria desse jeito essa. Vocês podem colocar lá. Então, essa situação, por exemplo, né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer, por exemplo, uma incidência de uma luz dita como monocromática, verde, sobre essa planta. Que é isso que ele está falando na questão, né? Que a gente vai incidir uma luz verde sobre a planta, que já é verde, né? Então, resposta. Vai ocorrer uma incidência de uma luz monocromática, verde, sobre a planta, sendo que a planta já é verde. Então, por conta disso, vai acontecer uma reflexão através da planta. A planta vai refletir a luz verde e vai acabar não realizando o processo da fotossíntese. Já, por exemplo, numa outra situação, se a gente incidir a luz branca, ela vai realizar a fotossíntese. Por quê? Porque ela vai absorver os outros, por exemplo, assim, os outros espectros luminosos, tá? Na questão 10, tá?
que eu já vou adiantar para vocês a questão 10, tá? Só um minutinho. Então, na questão 10, a gente pode fazer a leitura da questão e comentá-la, tá? Questão 10, ele fala assim: um garoto que estava com uma camisa azul e verde, azul e vermelha, ele resolveu, né? O que é que ele resolveu, gente? Ele resolveu entrar em uma sala que está iluminada apenas por luz vermelha, que é dita como monocromática. De que cor ficará a sua camisa? Explique o que aconteceu utilizando conceitos de óptica, tá? Nessa questão 10, você vai, na verdade, explicar a mesma coisa que a gente estava explicando agora há pouco da questão 9. Aí já dá para você explicar um pouquinho sobre ela, tá? Para a gente adiantar também a nossa aula, tá bom? A questão 11, ele fala assim: durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou uma cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da Azurra, azul e branca, tá? Entre aspas lá, Azurra, que foi iluminada por um feixe de luz amarelo monocromática. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu, né? Então ele quer saber, na verdade, a cor que poderia aparecer. Então lembra que eu falei da bandeira do Brasil? Aí se você lembrar, você vai saber que vai aparecer, na verdade, a preta e a amarela, tá? Então ele fez alguns efeitos em uma cena de um estúdio, né, que estava escuro, onde existia uma bandeira do Azurra, azul e branca, tá? E essa bandeira ela foi iluminada por um feixe de luz amarela monocromática, tá? E a partir daí, a bandeira ela apareceu de preta e amarela, tá? Na questão 12, né? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ela vai desejar, na verdade, um ângulo também de incidência, tá? Mas eu vou buscar ela aqui rapidinho para ver se eu acho. É essa, tá? Então, nessa questão número 12, ele quer um pouquinho trabalhar essa questão do ângulo de incidência, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês já. Eu queria colocar a canetinha aqui. Eu vou ver se eu consigo, a escova. Marcar a escova. Isso. Porque eu vou utilizar essa escova, tá? Já tá aparecendo. Então, vamos lá. Ele fala assim: um raio, ele incide sobre uma superfície plana e reflexiva com ângulo de 30 graus, né? Com a horizontal, conforme a ilustração. Então, ele tá mostrando aí. Então, significa dizer que esse ângulo, ele tem, na verdade, 30 graus, tá? Ele tá numa superfície dito como plana, tá? Essa superfíciezinha aqui, ela é plana, tá? E aí ele quer que a gente descubra na letra A, faça o que se pede, né? Desenhe a reta normal do ponto de incidência do raio. Então, vocês vão saber que a reta normal é essa bem aqui. Essa aqui é a reta normal, tá? Então, essa aqui é a normal, a reta normal, na letra A, tá? Na letra B, para a gente determinar a medida do ângulo de incidência, tá? Então, para a gente determinar a medida do ângulo de incidência, nós temos que saber que o ângulo de incidência, ele é igual ao quê? A 90 graus, né? Menos os 30 graus. Lembrem lá que na página, eu acredito que foi na página 61, ele tá dizendo lá que é 90, 45 mais 45, tá? O ângulo de incidência, tá? Então, fica 90 menos 30, que é igual a quê? A 60 graus, o ângulo de incidência. Lembrando que ele tem um acentozinho aqui, tipo um circunflexo, o ângulo de incidência, tá? Na letra C, para a gente desenhar o raio refletido. Então, no caso, lembra que eu falei para vocês que a normal vai ficar bem aqui. Significa dizer também que o raio refletido vai ficar para cá, tá? A gente vai colocar a direção dele, certo? Uma setinha aqui. Então, esse aqui é o raio refletido, tá? Refletido. Na letra D, para a gente determinar a medida do ângulo de reflexão. Então, lembrem lá
O ângulo de reflexão, na letra D, é o Rzinho minúsculo, né? Ele é igual ao ângulo de incidência. Tem um chapeuzinho aqui. Isso é igual ao quê? O ângulo de reflexão é igual a 60 graus. Isso aqui é uma bolinha. 60 graus, tá? Então, ficaria desse jeito, tá? Essa questão número 12. Tá? E aí, a gente iria para a hora do estudo, que é uma outra atividade também de vocês, que a gente vai trabalhar algumas, sendo que nessa lá eu deixei a questão 10 para vocês fazerem, tá? Vamos trabalhar a questão 1, e aí a gente vai pular 2, vocês vão fazer lá, tá? Vamos pular a questão... Aí nós vamos pular, fazer uma e pular uma, fazer uma e pular uma, para ser, tá? Para vocês poderem fazer. Na primeira, ele fala assim, responda as questões propostas com base na classificação de uma onda quanto à direção e vibração, de vibração. Então, na página 69, que a gente vai estar agora trabalhando a resolução do exercício, tá? Então, na letra A, segundo referente à primeira questão, ele fala assim, ondas mecânicas se propagam de modo transversal, longitudinal ou ambos, no caso, os dois. Exemplifique, né? Para você dar exemplos, tá? Então, você vai dar exemplos de ondas mecânicas, né? E ondas longitudinais. Então, você poderia colocar lá que as ondas mecânicas, elas podem se propagar de dois modos. No caso, o som, ele apresenta uma propagação, o quê? Longitudinal. E as ondas em cordas têm uma propagação transversal. Pronto, você está exemplificando, tá? Na letra B, da primeira, ele fala assim, ondas eletromagnéticas, elas se propagam de modo transversal, longitudinal ou ambos, para a gente exemplificar, né? Lá ele estava falando de ondas mecânicas, aqui ele está falando de ondas eletromagnéticas, na letra B. Então, você vai colocar a mesma coisa, parecido, mas referente às ondas eletromagnéticas. Resposta, como é que ficaria? Você iria colocar que as ondas eletromagnéticas, em geral, elas vão se propagar apenas por exemplo, assim, em um sentido de direção. Em uma direção transversal. Como exemplo, você pode citar a luz, tá? A terceira, né? A segunda a gente pula, vocês podem fazer a segunda e a gente faz a terceira. As ondas eletromagnéticas, elas são contrárias das mecânicas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Considere as seguintes ondas: som, ultrassom, ondas de rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas, é correto afirmar que... Então, sobre essas que ele está citando, qual poderia ser a correta? A letra A. Luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas e as outras são ondas mecânicas. Então, ele está colocando só dois. A luz é uma onda eletromagnética e o micro-ondas. Temos outros tipos de onda eletromagnéticas aí, que ele está dizendo que são só... Ele fala assim... E as outras são ondas mecânicas. No caso, as outras quem são? De rádio, de som, né? Então, tá errada, porque ele está citando só essas duas. Não é só essas duas que são ondas eletromagnéticas. Porque ele fala na questão, as ondas eletromagnéticas são o contrário das mecânicas. Elas não precisam de um meio material para se propagar. Para a gente considerar as seguintes ondas e reafirmar. Então, a gente está vendo, em relação ao comando da questão, que, em geral, o som e o ultrassom, eles são ondas mecânicas, enquanto que as outras são ondas eletromagnéticas, tá? Então, ele coloca som, ultrassom, são ondas mecânicas que a gente falou no comando da questão que ele está colocando lá, tá? Ondas de rádio, de micro-ondas e luz, elas são ondas eletromagnéticas. Então, você marcaria a letra D correta, tá? Então, na terceira... você marcaria, na verdade, a letra D. Bem aqui, tá? Aí, a gente pula a quarta, tá? E vocês podem estar trabalhando as outras, tá bom? Na quarta,
ele fala assim, numa experiência, a gente pula a quarta, né, gente? A gente faz uma, pula uma, faz uma, pula outra, né? A gente pode trabalhar a quinta, tá? Então, na quinta, desculpa lá, ele fala assim, considere os seguintes fenômenos ondulatórios. Desculpa, gente, novamente. Sim, novamente, né? A luz, o som. Na quinta que a gente está trabalhando, considere os seguintes fenômenos ondulatórios. Luz, som, perturbação, item 3, propagando-se numa mola helicoidal esticada. Podemos afirmar que, né, referente a esses itens 1, 2, 3. 1, 2 e 3 necessitam de um suporte material para se propagar? Vocês sabem que todos não necessitam, não é verdade? Então, vocês poderiam colocar aqui, 1 é transversal, né? 2 é longitudinal, que é o som. E o 3, ele pode se propagar tanto de forma transversal quanto longitudinal, tá? Então, seria a correta a letra B, tá? A gente pula a sexta, né? E vocês vão trabalhar a outra. Mas vamos falar da sexta, então, tá? Logo. Eu vou deixar duas dessa página 69 para vocês fazerem, a segunda e a quarta. A sexta. Sobre as ondas sonoras, considere as afirmações a seguir. As ondas sonoras são ondas transversais, o item 1. O item 2, o eco é um fenômeno relacionado com a reflexão da onda sonora. E o item 3, a altura de um som depende da frequência da onda sonora. Estão corretos somente quais itens? O 1, o 2, o 3, todos só 1 ou 2, né? Ou só 1, ou nenhum, né? Isso que a gente vai afirmar aqui. Então, as ondas sonoras são ondas transversais? Tá errado, né? O eco é um fenômeno relacionado com a reflexão da onda sonora? Sim. A altura de um som depende da frequência da onda sonora. Então, você marcaria a letra E. Correta, tá? Aí, vamos falar da outra, né? Vamos falar da questão número 7, tá? A questão 7, ela tem certo uma resoluçãozinha. Ele dá uma situação entre o morcego, a onda refletida, a onda emitida, o objeto e a distância, tá? E ele dá um texto. Ele fala que os morcegos são mamíferos que utilizam a ecolocalização para se orientar ou localizar possíveis caças. Nesse processo, emitem ondas de ultrassons que são refletidas pelo ambiente e detectadas por eles, né? Onde eu parei aqui? Ó, o tempo entre a emissão do ultrassom e a reflexão permite que detectem a distância entre eles e um obstáculo de uma presa. Considerem que um morcego parado no galho de uma árvore emita uma onda com velocidade de 360 metros por segundo. Essa onda atinge um objeto parado que está a 306 metros dele e retorna para o morcego. A partir da emissão da onda, quanto tempo levou para o morcego detectar sua reflexão? Então, você pode observar que ele te deu o valor da velocidade, né? Ele te deu o valor do espaço, na verdade, da distância que a gente fala, né? E aí, essa questão você vai trabalhar. Você vai, na verdade, calcular o tempo, porque ele quer saber quanto tempo levou para o morcego detectar a sua reflexão. Então, o tempo para que o som atinja o objeto, na verdade, ele pode ser calculado, sim, através da velocidade média, né? Então, você pode calcular que a velocidade média, essa é a questão 7 que a gente tá? A velocidade média, ela é uma relação entre o quê? O ΔS, que é a distância, né? A variação de distância pela variação do tempo, né? Quanto foi a velocidade que ele deu no texto? Foi 360. Então, a velocidade foi 360. Isso é igual ao quê? Quanto foi a variação da distância, no caso, o espaço, né? Qual foi a distância em metros? Foi 306. 306.
dividido para, né, o tempo, tá? Então, ele fala, essa onda atinge um objeto a 306 metros. Aí, você vai fazer o quê? Dividido pelo ΔT, fazer a relação regra de 3. Aí, você vai ter que, fazendo a regra de 3, vai ser 60 vezes ΔT e 306 vezes um que não precisa aparecer aqui embaixo, né? Aí, como é que vai ficar depois? Você vai, na verdade, colocar o quê? Agora, eu vou colocar aqui em cima, tá? Pra poder ficar melhor. Você vai colocar a velocidade, 360. Isso é igual a 306 dividido para ΔT. Fazendo meio pelos extremos, regra de 3. Você vai ter que... ΔT, ele é igual ao quê? Ele é igual a 0,85 segundos, né? Tá? Ok? Porque você vai dividir, na verdade, aí o valor, tá? Tá bom? Continuando a explicar, né? Você descobriu um valor de tempo em segundos, né? Então, como o tempo entre essa variação, né, e a reflexão da onda são iguais, que a gente vai falar, na verdade, tá? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o tempo que o morcego levou para detectar a reflexão da onda emitida foi, basicamente, vamos supor assim, 0,85, que você achou, né? Então, a variação do tempo total foi igual a 0,85 vezes, vou colocar para cá, 0,85 vezes 2, né? Porque, como eu expliquei para vocês, que o tempo entre a emissão da onda, eles são iguais, a gente pode afirmar, então, que foi 2 vezes esse valor, né? Que daria um valor no total de um ΔT 1,7 segundos, tá? E assim ficaria essa questão. Vocês fazem a 8, eu vou fazer a 9, tá? Na questão 9, ele fala assim: leia as frases a seguir e identifique a qualidade sonora envolvida. Letra A. Apertar o botão do volume da televisão, né? O que está acontecendo quando você aperta o botão do volume da televisão? Você está causando uma intensidade sonora. Então, você coloca lá a resposta. Ao apertar o botão do volume da televisão, você causa uma intensidade sonora. Letra B da 9. Aumentar ou diminuir a frequência sonora de uma onda. Não, você está falando já da altura sonora, tá? Letra C da questão 9, página 70. Aumentar ou diminuir a amplitude de uma onda sonora. Aí você está causando de novo, né? Causando uma intensidade sonora. Letra D. Diferenciar uma mesma nota musical tocada por um piano ou por um violão. No caso, aí você vai estar falando já de uma qualidade sonora que é o timbre, tá? Letra E. A alteração que ocorre com a voz dos seres humanos, principalmente com os meninos, entre a fase da infância e da adolescência. É uma altura sonora também, uma qualidade chamada altura sonora, tá? Na questão 10, ele coloca algumas situações para a gente relacionar as qualidades sonoras enumeradas com suas respectivas propriedades sonoras. Questão 1, altura sonora. Desculpa, criança. Número 1, altura sonora. Número 2, intensidade sonora. E número 3, timbre. Então, você vai relacionar aqui com as propriedades. Diferencia o som. Quem é que vai diferenciar os sons? Seria o timbre. Sons fortes e fracos. É a intensidade sonora que vai dar essa qualidade. E os sons graves e agudos, a gente está falando da altura sonora, tá? Aí você vai enumerar 3, 2, 1, tá bom? Aí eu vou deixar para vocês a questão número 11, tá? A número 12, vamos lá falar um pouquinho sobre ela.
A número 12, ela fala assim, leia atentamente o texto a seguir. Cor, luz ou pigmento? Quando falamos de cores, né? Deixa eu buscar aqui a questão para vocês rapidinho. Essa aqui. Quando falamos de cores, é preciso a gente fazer uma distinção, ou seja, é preciso distinguir entre a cor da luz e a cor do pigmento. A cor da luz é a encontrada nos objetos que emitem luz, como monitores, lanternas, televisão. A cor do pigmento é a cor das tintas. Então, ele quer que nessa questão 12 você pesquise e liste quais são as cores dos pigmentos primários e secundários, né? E aí você, fazendo uma pesquisa, você vai encontrar que a cor dos pigmentos primários são ciano, magenta e amarelo. E as secundárias são verde, vermelho e azul, tá? Ok? Aí vocês podem estar fazendo a questão 13, tá? Eu vou até marcar aqui, porque eu vou querer que vocês mandem pra mim, tá? Questão 13 vai ficar com vocês. Deixa eu só marcar aqui no meu material. Vocês vão ficar com a questão 11, que eu falei, né? A questão 8 também é com vocês, da página 70. Tá? Pra mim tá sabendo quais são as questões que eu enviei. Aí, como vocês vão ficar com a questão 13, eu já vou falar da 14, tá? A 14 aqui. Ele fala assim, para criar as imagens, cada sistema óptico usou um tipo diferente do fenômeno. Determine qual o fenômeno usado para o sistema óptico à esquerda, pelo sistema óptico à direita, respectivamente. Então, temos dois sistemas ópticos, um à direita e um à esquerda. O que está acontecendo neles dois? Então, você diria que no primeiro está acontecendo uma refração e no segundo a imagem está sendo refletida, tá bom? Aí você marcaria a questão, a letra B. Refração e reflexão, tá? Tá bem visível isso aí. A questão 15 é com vocês. A questão 16 eu posso comentar ela, tá? Pra gente citar algumas vantagens da fibra óptica em relação às outras formas de transmissão de informação, como a transmissão por fios de cobre e por satélite. E aí a gente pode citar, na verdade, algumas vantagens. Entre elas é que a fibra óptica em geral, pessoal, ela vai possibilitar, por exemplo, a transmissão de um número maior de informações, né, de maneira mais rápida, né? E é importante que, quando ela traz essa informação, não vai acontecer muita interferência, vai ser com uma menor interferência e também com menores perdas no sinal, né? Então, os satélites já, o que vai acontecer com os satélites? Em geral, eles vão ser muito mais caros, né? Os cabos condutores, como também o cobre, eles sofrem geralmente interferência. Essa interferência é dita como eletromagnética, tá? Na questão 17, utilizando os conceitos de propagação de calor, explique qual a diferença entre o aquecimento da água em um forno convencional e um forno de micro-ondas, né? Então, você vai explicar, na verdade, essa questão de propagação do calor. Você pode dizer que em um forno, por exemplo, já como resposta, que em um forno convencional, em geral, a água ela é aquecida principalmente por um processo chamado de convecção, tá? E já em um forno micro-ondas, ela é aquecida por irradiação, tá? Na questão número 17, né? Que a gente falou, a gente pode falar da 18 também um pouquinho, dar uma comentada nela. Deixa eu ver se eu procuro, tá, gente? Deixa eu ver se tá aqui. A 18 tá só a metade, mas a gente pode comentar, tá? Ele fala assim, com a ajuda... Antes disso, tem um comando ela, né? Ela é uma questão do Enem, tá? Ele fala assim, as ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta, em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádios emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam
na região litorânea do Brasil, não alcançariam a região amazônica do Brasil. Por quê? Por conta da curvatura da Terra. Entretanto, a gente sabe que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera, né? Então, com a ajuda, na verdade, da ionosfera, a transmissão de de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio do quê? Na verdade, só é possível por conta de ela atingir uma distância maior por conta da reflexão das ondas, tá? Então, vocês marcariam a letra A. Eu vou deixar essa para vocês fazerem a 19. Tá? A gente pode trabalhar, deixa eu ver, a questão número 20, tá? Questão número 20. Ele fala assim: sabemos que a luz segue em linha reta no espaço livre, princípio da propagação retilínea da luz, e que sua velocidade é enorme, né? Tá? Para ter uma ideia da magnitude dessa rapidez, vamos imaginar que a luz, né, faz voltas em torno da Terra e é muito próxima à sua superfície. Considerando que o raio da Terra mede 6.000 quilômetros e adotando π igual a 3, que seria esse π, na verdade, que lembrem lá que eu trabalhei com vocês, é como se fosse um Rzinho que a gente falou sobre a gente chama ele de π, na verdade, tá? Π é igual a 3, né? Quantas voltas completas em torno da Terra a luz conseguiria realizar em 1 segundo? Ele quer saber o número de voltas. Aí, pra gente resolver essa questão, a gente tem que saber que inicialmente é preciso a gente determinar, na verdade, como é que fala assim, a circunferência da Terra, né? Então, a circunferência, a gente vai dizer que ela é igual a 2 vezes π, vezes o Rzinho lá. Mas o que é esse Rzinho mesmo que a gente falou ainda há pouco? Esse Rzinho lá, gente, ele é o ângulo de reflexão, tá? Então, como é que... antes de resolver, eu tô explicando, tá, gente? Então, a circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio de quê? O ângulo, na verdade, desculpa, não é o raio, o ângulo de reflexão, tá? E a partir daí, a gente poderia falar que a circunferência, ela pode ser igual a 2 vezes o 3. Porque ele fala que no texto, logo lá abaixo, bem aqui, que π é igual a 3. Esse π aqui, ele tem um valor que é igual a 3, bem aqui, né? Então, a gente poderia colocar o seguinte, utilizando a fórmula da circunferência da Terra, a gente poderia colocar a circunferência é igual a 2 vezes π vezes o ângulo de quê? Vezes o Rzinho lá, que é o ângulo de reflexão. Tá? Que é esse Rzinho que ele coloca lá com o chapéuzinho também. Pode ter o chapéu? Não, não pode, se vocês quiserem colocar. E aí, a gente colocaria os valores, que C é igual o quê? 2 vezes o π, que é 3, vezes o ângulo de reflexão, que é 6.000. 3 zeros, tá, gente? Que não tá dando pra colocar, são 3 zeros aqui. Então, a gente diria o quê? Que C seria igual o quê? A 36.000. Multiplicaria tudo, né? Quilômetros, tá? Então, a gente poderia imaginar, né, a circunferência sendo esse valor que a gente achou. Se uma volta na Terra, ela corresponde a 36.000 quilômetros, né? A distância percorrida pela luz em 1 segundo, ela corresponde a quantas voltas? Então, a gente faria uma regra de 3. Uma volta, deixa eu colocar a canetinha aqui. Uma volta
é igual a 36 mil quilômetros, tá? Falta colocar a unidade aqui do lado, quilômetros. X, quantas voltas a gente quer saber? A partir de quanto? 300 mil quilômetros. E aí, a gente faria o quê? Uma regra de 3. Que pela regra de 3, a gente teria que x é igual ao quê? 300 mil dividido para 36 mil. Que teríamos que x é igual a aproximadamente, né, a 8,3 voltas. E aí a gente ia aproximar, porque ele quer que a gente dê uma resposta do número de voltas. No caso, seria a letra D, que seria 8, tá? Seria 8 voltas, tá bom? Que a gente achou 8,3, mais alguns números, né? Tá? E a questão número 21 vocês façam, tá, gente? Então, esse é o nosso exercício das páginas referentes que eu falei pra vocês. Das páginas 66 até, né? Desculpa, 66 a 72. Algumas questões, espero ter ajudado a contribuir na resolução, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem estar enviando pro meu PV, tá? Um bom dia ou uma boa tarde a todos e até a nossa próxima aula, tá bom?